Num momento que silenciou milhões, o príncipe William apareceu ao vivo na televisão com a voz trêmula e um olhar que revelava algo muito mais profundo do que o protocolo real. O que começou como um compromisso de rotina transformou-se numa confissão estarrecedora que ninguém esperava e para a qual ninguém estava preparado. As palavras que ele proferiu em seguida partiram corações em todo o mundo e expuseram uma dolorosa verdade que o palácio já não podia esconder. Antes de nos aprofundarmos no que isto realmente significa para a família real, certifique-se de subscrever para não perder nenhuma atualização. A princípio, tudo parecia normal. O príncipe William subiu ao palco em um evento beneficente para arrecadar fundos e destacar iniciativas de saúde mental para jovens. Com um leve sorriso, cumprimentou a plateia, agradeceu aos apresentadores e começou a ler um texto preparado. Mas então, apenas 5 minutos após o início da transmissão, algo mudou. Sua expressão vacilou. Seus olhos se vidraram não por distração, mas por pavor. Quem assistia de casa talvez não tenha percebido, mas os assessores do palácio reconheceram imediatamente o olhar. Era a mesma cena que haviam presenciado a portas fechadas durante semanas. William, o futuro rei, acabara de se desviar do protocolo, e o que se seguiria desencadearia uma tempestade que a monarquia tentara desesperadamente evitar. Ele fez uma pausa no meio da frase, abaixando as cartas de que, enquanto olhava para a esquerda, cruzando o olhar com um assessor. Foi um momento de confronto silencioso. Um olhar de advertência foi retribuído, mas William não recuou. Em vez disso, deu um passo à frente, a voz trêmula, porém firme, e proferiu palavras que atravessariam a fachada real como um trovão. Nunca pensei que teria que dizer isso, principalmente aqui, mas não consigo mais carregar esse fardo sozinho. A sala ficou em silêncio. Ouviram-se suspiros de espanto. Os olhares dos apresentadores do evento se voltaram para a sala de controle. Os cinegrafistas prenderam a respiração, sem saber se deveriam interromper a transmissão, mas William continuou falando. O nome Charlotte saiu de seus lábios com um tremor. Uma princesa conhecida pelo público como alegre, elegante e vibrante, agora, de repente, no centro de uma revelação devastadora. Embora ele ainda não tivesse revelado todos os detalhes, era evidente pelo seu rosto e pelo seu tom de voz que a notícia não era cerimonial. Era pessoal. Em menos de 60 segundos, o tom da transmissão se transformou completamente. O cenário antes festivo agora parecia vazio e sombrio. A equipe de mídia, pega totalmente de surpresa, começou a se movimentar freneticamente nos bastidores. Membros da equipe foram vistos cochichando freneticamente, tentando descobrir se podiam interromper a transmissão ou afastar William. Mas era tarde demais. O mundo já tinha visto, já tinha sentido. Um pai, devastado e determinado, estava prestes a revelar uma verdade real que não podia mais ser contida pela tradição ou pelo protocolo. E, no entanto, por mais chocantes que fossem as palavras, é a razão por trás dessa confissão emocional que desvenda uma história trágica que o palácio tentou manter em segredo durante meses. Nos bastidores do Palácio de Kensington, sussurros de preocupação transformaram-se em verdades angustiantes. Por mais de um ano, membros da família real lutaram para manter um segredo devastador sobre a princesa Charlotte longe dos olhos do público. Mas agora que veio à tona, a extensão do ocultamento parece quase impensável. Por que a verdade foi escondida por tanto tempo? E quem, dentro do círculo íntimo da realeza, tentou silenciá-la? Os primeiros sinais foram sutis, fáceis de ignorar, pelo menos publicamente. Por volta de meados do ano passado, começaram a circular rumores de que Charlotte havia começado a faltar a compromissos reais importantes sem dar explicações. Na época, o palácio ofereceu garantias vagas, alegando compromissos escolares, eventos familiares privados ou simplesmente uma fase mais tranquila. Mas, dentro de Kensington, o pânico crescia. Tudo começou com uma série de consultas não anunciadas a uma clínica particular em Londres, acompanhadas discretamente por uma equipe de segurança da realeza. Publicamente, esses passeios eram disfarçados de viagens de enriquecimento educacional, visitas a locais culturais, centros de testes acadêmicos e até aulas de música. Mas, por trás das portas trancadas da clínica, Charlotte passava por diversas avaliações especializadas sob condições de estrita confidencialidade. A AIDS recebeu ordens explícitas. Nenhum compromisso com a imprensa envolvendo Charlotte deveria ser confirmado sem a tripla aprovação de altos funcionários do palácio.
Questionamentos de repórteres, mesmo os aparentemente inofensivos, eram sinalizados e discretamente abafados. Um correspondente real de longa data revelou mais tarde que perguntas sobre o paradeiro de Charlotte foram recebidas com silêncio e evasivas. A tática não era apenas cautela. Era uma operação de acobertamento em grande escala. Em casa, dizia-se que William e Catherine estavam desmoronando sob o peso do que estavam descobrindo. Diversas fontes próximas à família descrevem reuniões até altas horas da noite, telefonemas emocionados para consultores e discussões acaloradas a portas fechadas. Conforme a pressão aumentava, ambos os pais começaram a reduzir suas obrigações públicas. Outro sinal de alerta cuidadosamente disfarçado por mensagens públicas cuidadosamente elaboradas. Então vieram os vazamentos. Um informante anônimo, supostamente um assessor sênior do palácio, começou a passar informações para um jornalista influente. Memorandos internos vieram à tona, revelando que reuniões de crise de alto nível estavam em andamento há meses. O assunto era a condição de Charlotte e como lidar com as inevitáveis consequências caso a verdade viesse à tona. Talvez o mais assustador seja que vários funcionários teriam sido pressionados a assinar acordos de confidencialidade. Não se tratava das cláusulas padrão de sigilo do palácio. Segundo uma fonte, os acordos incluíam linguagem específica sobre assuntos médicos e proibiam qualquer discussão sobre procedimentos ou avaliações diagnósticas privadas. Para muitos, isso ultrapassou todos os limites. Não se tratava mais de privacidade, mas sim de minimizar os danos. A trágica ironia foi que Charlotte, jovem e alheia à tempestade ao seu redor, foi pega no olho do furacão. Enquanto seu mundo era silenciosamente reestruturado, menos aparições públicas, novas rotinas, uma mudança notável em sua agenda em relação à dos outros membros da família real. Nenhuma declaração oficial chegou ao público. A imagem de uma princesa saudável e sorridente foi meticulosamente preservada até que a transmissão de Williams a destruiu em um instante. E no cerne desse segredo doloroso reside uma revelação médica que deixou até mesmo os médicos da realeza incrédulos. Não se tratava apenas de um resfriado ou uma condição passageira. O diagnóstico recebido pela princesa Charlotte mudou tudo para a família real. O que começou com sinais sutis, uma fadiga persistente e um retraimento silencioso, se intensificou em algo que nenhum pai jamais está preparado para ouvir. Quando os médicos entregaram o relatório final, o silêncio na sala era sufocante. Durante meses, as mudanças em Charlotte foram atribuídas ao estresse. Ela começou a parecer retraída em casa, pulando refeições, ficando para trás nas aulas, não academicamente, mas emocionalmente. A princípio, a equipe do palácio suspeitou que fosse o peso das expectativas da realeza ou talvez a pressão de crescer sob os holofotes. Até mesmo Catherine acreditou, em certo momento, que poderia ser apenas uma fase. Mas, no fundo, uma mãe sabe o que está acontecendo, e isso não era uma fase. O ponto de ruptura ocorreu em uma manhã tranquila dentro do palácio. Charlotte estava se preparando para uma aula particular quando desmaiou inesperadamente. Seu corpo tremia, sua voz mal era audível. O episódio durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para gerar alarme imediato. Seu estado não podia mais ser ignorado. Naquela mesma noite, a equipe médica pessoal da família foi convocada em segredo. Em 48 horas, uma equipe de especialistas de toda a Europa foi discretamente trazida para Londres sob pseudônimos, com registros sigilosos e escoltada pela segurança real. O que se seguiu foi uma série de exames, avaliações e consultas realizadas nos recônditos mais profundos do palácio, fora do alcance da imprensa, além dos muros pelos quais até mesmo a maioria dos membros da realeza transita. A urgência, a gravidade, tudo apontava para uma única verdade. Temiam algo devastador. Quando o diagnóstico final chegou, o ar pareceu desaparecer da sala. Uma rara doença neurológica crônica, incurável, difícil de controlar e que já estava progredindo mais rápido do que o esperado. William, segundo relatos, ficou paralisado, pálido e em silêncio. Catherine, ao ouvir o prognóstico, desabou em lágrimas, soluçando com o rosto entre as mãos. Não há palavras que preparem um pai ou uma mãe para ouvir que o futuro de seu filho jamais será como eles imaginaram. E no meio de tudo isso estava Charlotte. Embora protegida dos detalhes completos, ela não era alheia à situação. Em uma ocasião, enquanto os médicos cochichavam entre si do lado de fora do quarto, ela ouviu o suficiente para entender que algo estava muito errado. Mais tarde perguntou baixinho à mãe: "Será que estou quebrada?"
Uma pergunta que destruiu o pouco de compostura que ainda restava a Catherine. Naquela noite, William embalou a filha até que ela adormecesse, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Todos os planos, todas as suposições sobre o papel dela na família real, sua educação, sua vida, tudo agora era incerto. E, no entanto, em meio à dor, uma pergunta começou a ecoar pelos corredores de Kensington, mais alta que todas as outras. Isso não tinha começado ontem, então por que foi preciso um colapso para que alguém ouvisse? Mas enquanto a família se recuperava do diagnóstico, outra pergunta pairava no ar. Quem foi o responsável por deixar isso passar despercebido por tanto tempo? Dentro da monarquia, o silêncio é uma questão de sobrevivência. Mas esse silêncio teve um preço. Vários informantes alertaram sobre os sintomas de Charlotte. No entanto, repetidamente, seus avisos foram ignorados. Isso não foi apenas negligência médica, foi arrogância institucional. A recusa do palácio em agir antes pode ter permitido que a condição piorasse, e agora começou a busca por culpados. Tudo começou com uma voz que não é mais bem-vinda nos corredores da realeza. Uma antiga babá, querida pelas crianças e de confiança de Catherine, foi uma das primeiras a levantar suspeitas. Ela notou as mudanças sutis na energia de Charlotte, a maneira como a menina se desculpava das refeições em família ou se retraía durante eventos públicos barulhentos. A babá documentou suas preocupações em um relatório detalhado e o apresentou à família. Em 2 semanas foi demitida sem explicações. Pessoas próximas a ela afirmaram que lhe disseram para respeitar o espaço da família. Uma ordem velada para ficar em silêncio. Dentro do palácio, uma guerra silenciosa se desenrolava. Os consultores médicos pressionavam por exames abrangentes e monitoramento a longo prazo. A assessoria de imprensa do palácio, no entanto, resistia ferozmente. Cada exame significava burocracia. Cada consulta representava o risco de exposição, e exposição significava manchetes, algo que a família real faria de tudo para evitar. As decisões sobre a saúde de Charlotte não eram mais tomadas unicamente em prol do seu bem-estar, mas sim sob a ótica da imagem pública e do legado. Catherine, dividida entre o dever e o desespero, teria feito repetidos pedidos privados para exames neurológicos avançados. A resposta era sempre a mesma: esperar, esperar e ver, esperar e monitorar, esperar e proteger a imagem. Sua frustração transformou-se em fúria. Em uma ocasião, ela teria confrontado um funcionário do palácio, exigindo saber por que a vida de sua filha estava sendo colocada em risco em detrimento da reputação da coroa. William, por sua vez, havia chegado ao seu limite. Conhecido por sua compostura, ele começou a entrar em conflito aberto com assessores importantes. Protocolos foram questionados, reuniões terminaram em discussões acaloradas e conselheiros veteranos de repente se viram excluídos do círculo íntimo. No cerne da fúria de William estava uma verdade simples. Não se tratava mais apenas de dever, tratava-se de seu filho. E enquanto muitos se chocavam com a crescente rebeldia do casal, uma figura permaneceu notavelmente impassível: a rainha consorte Camila. Fontes alegaram que ela minimizou a urgência da situação a portas fechadas, supostamente dizendo a um assessor: crianças têm altos e baixos, não devemos reagir de forma exagerada. Seja por genuíno ceticismo ou por indiferença calculada, sua postura apenas aprofundou o conflito entre as famílias. Então surgiu a tensão com Charles. O rei, já lidando com os fardos da coroa, começou a se distanciar da crise que se desenrolava. Os encontros com William tornaram-se frios. As discussões sobre transparência foram recebidas com cautela e resistência. Pai e filho, outrora unidos em sua missão, encontraram-se em desacordo. A confiança que antes mantinha a casa de Windsor unida, agora se desfazia sob o peso do segredo, da culpa e da teimosia institucional. Mas, enquanto a família se fragmentava internamente, a própria princesa Charlotte tomou uma decisão que redefiniria seu lugar na história da realeza. Antes mesmo de William se pronunciar na televisão ao vivo, Charlotte já havia encontrado sua voz. Em uma carta que escreveu, mas que nunca pretendeu que o mundo lesse, ela despejou seus medos, sonhos e mágoas. O que ela escreveu revela uma criança muito mais sábia e fragilizada do que o público jamais imaginou. Foi descoberto por acaso.
Escondida entre as páginas de um livro de histórias bem usado, a carta foi encontrada por Catherine durante uma das noites mais tranquilas de Charlotte, quando a jovem princesa escolheu ficar sozinha em seu quarto por horas. À primeira vista, parecia ser apenas o registro de um diário infantil. Mas, em poucos instantes de leitura, Catherine percebeu que era algo muito mais profundo, uma expressão crua e comovente de uma verdade que nenhuma criança deveria ter que escrever. Charlotte havia intitulado a página simplesmente "Se Eu Pudesse Dizer". O que se seguiu foi um fluxo de emoções que surpreendeu até mesmo seus pais. Ela escreveu sobre a sensação de estar desaparecendo lentamente, como uma sombra sendo arrancada do mundo que conhecia. Confessou que fingia estar bem porque não queria fazer ninguém chorar novamente. Suas palavras, embora simples, carregavam o peso de alguém que sentira o fardo da expectativa cedo demais e a dor da incerteza profundamente. Um trecho em particular despedaçou o coração de Catherine por completo. Charlotte escreveu: "Sinto muito por não poder usar a coroa um dia, como prometi. Acho que Louis será incrível. Mesmo que eu não possa ficar muito tempo, por favor, diga a ele para não se esquecer de mim." Era o tipo de mensagem que nenhum pai está preparado para receber. Uma despedida silenciosa, repleta de desculpas, amor e aceitação. Charlotte não sabia de tudo sobre sua condição, mas claramente havia juntado as peças em sua mente, e o que ela escolheu fazer com esse conhecimento foi simplesmente extraordinário. Segundo relatos, Catherine trancou-se no banheiro e chorou copiosamente por mais de uma hora. Era o tipo de luto que rompia todas as barreiras da realeza, todos os protocolos, todos os títulos. William, ao ler a carta, permaneceu em silêncio por quase 10 minutos. Então, tomou a decisão. Não podia mais ficar calado. Qualquer que fosse o risco para a monarquia, qualquer que fosse a tradição ameaçada, ele precisava falar. Precisava honrar a voz de Charlotte. A confissão televisionada que se seguiu pode ter chocado o público, mas para William e Catherine já estava mais do que na hora. Aquela carta, que nunca fora destinada a ser vista, tornou-se a bússola que os guiava. Não fora escrita pensando em um público, mas era um grito que exigia ser ouvido. Nas palavras simples de Charlotte, eles encontraram a força para confrontar uma verdade que o palácio há muito se recusava a encarar. Contudo, essa carta não foi a única revelação, pois um vazamento anônimo logo exporia a decisão interna final da família sobre o papel de Charlotte na realeza. Numa reviravolta que abalou a monarquia profundamente, surgiram documentos sugerindo que a princesa Charlotte poderá ser discretamente removida da linha de sucessão real. A decisão, se confirmada, seria sem precedentes e devastadora. Teria sido tomada por proteção ou por conveniência? E quem pressionou mais para que isso acontecesse? O vazamento veio de dentro do palácio, um dossiê confidencial carimbado e rubricado por consultores jurídicos seniores, que delineava o que chamavam de protocolo de transição de contingência. Em suas páginas, as discussões sobre a reforma da sucessão foram expostas, centradas em um nome: Charlotte. O tom era clínico, distante e surpreendentemente frio. Abordava não apenas as complexidades constitucionais de seu futuro papel, mas também se seu diagnóstico a tornava inapta para suportar o peso cerimonial que o acompanhava. Nenhuma emoção, apenas estratégia. A revelação provocou indignação não apenas do público, mas também dentro da própria família real. William, supostamente pego de surpresa pela circulação do documento, inicialmente se recusou a assiná-lo ou mesmo reconhecê-lo. Segundo fontes internas, ele saiu furioso de uma reunião a portas fechadas, declarando: "Ela é minha filha, não um fardo." Mas outros dentro da família real não eram tão sentimentais. Para eles, tratava-se de estabilidade. A coroa precisava de certeza, previsibilidade, uma linha clara. E aos olhos deles, Charlotte, sem culpa alguma, estava se tornando uma incógnita. Camila mais uma vez se viu no centro da controvérsia. Fontes alegam que ela apoiou o protocolo discretamente, insistindo que decisões difíceis precisavam ser tomadas com antecedência para o bem de todos. Se verdadeiras, suas declarações apenas agravaram a tensão já existente entre ela e William. O que alguns interpretaram como dever, William considerou traição. Enquanto isso, o público britânico começou a exigir respostas. Protestos eclodiram online, com hashtags pedindo transparência se tornando tendência nas redes sociais. Comentaristas da realeza ficaram sem saber se deveriam defender o silêncio do palácio ou questionar seus motivos.
As pessoas não estavam apenas perguntando o que estava sendo decidido a portas fechadas. Elas queriam saber por que o destino de Charlotte estava sendo determinado sem uma única palavra da família a qual ela pertencia. A pressão atingiu o ápice poucos dias antes da agora infame transmissão ao vivo de Williams. Um conselho de emergência foi convocado em particular, sem a presença da imprensa. Os presentes descreveram a reunião como tensa, fragmentada e movida pela urgência. Figuras importantes, incluindo o arcebispo, o Lord Chamberlain e representantes-chave do governo, estavam presentes. A questão estava em pauta. A princesa Charlotte deveria ser formalmente afastada para preservar a integridade da sucessão? Nenhuma resposta veio facilmente. Nenhum consenso foi alcançado. Mas em meio a todas as decisões sendo tomadas acima dela, a própria Charlotte estava prestes a dar um passo que silenciaria o mundo e quebraria todas as expectativas. As câmeras capturaram seu sorriso, mas não as lágrimas. Naquela que pode ser lembrada como sua última aparição pública, a princesa Charlotte permaneceu ao lado de sua mãe com uma graça comovente, muito além de sua idade. E pouco antes de se afastarem, ela sussurrou algo para Catherine que a deixou paralisada. Ninguém que assistia naquele dia sabia a verdade. Nem a multidão que aplaudia, nem os repórteres alinhados nas barricadas, nem mesmo os apoiadores da realeza que haviam estudado cada movimento da família por anos. Para eles, era apenas mais um compromisso real. Mas por trás dos portões do palácio, aquele momento havia sido cuidadosamente coreografado, uma aparição que não tinha a ver com o dever, mas sim com o encerramento de um ciclo. Foi Catherine quem insistiu que, se aquele fosse o último compromisso de Charlotte num futuro próximo, deveria ser nos termos dela. Nada de rigidez clínica, nada de seguranças pesados a seguindo a cada passo. Apenas um belo e significativo momento à luz do dia, um momento que mostraria ao mundo a coragem de uma criança que já havia passado por muita coisa. E assim, Charlotte estava vestida com tons radiantes, sua postura perfeita, seu sorriso sereno, um retrato de elegância. Mas aqueles mais próximos a ela sabiam que seu corpo já estava cansado. Mais tarde, observadores recordaram como a expressão de William revelava algo mais profundo. Ele apertou a mão dela por mais tempo que o habitual, seu olhar demorando-se demais na multidão. Forçou um sorriso, mas ele não chegou aos olhos. Em certo momento foi visto enxugando o rosto, atribuindo a culpa ao vento. Mas aqueles na primeira fila descreveriam mais tarde seu semblante como de profunda tristeza. Isso aconteceu pouco antes de se virarem para ir embora, após o último aperto de mãos, após a última saudação. Charlotte inclinou-se para a mãe e sussurrou 5 palavras. Palavras que até então ninguém esperava ouvir de alguém tão jovem, tão frágil. "Estou pronta agora, mamãe." Catherine, pega de surpresa, não respondeu imediatamente. Ela congelou. Seu rosto era um retrato de descrença e devastação. Aquele momento foi capturado em uma única fotografia, um fotograma agora gravado na história da realeza. Uma mãe, uma filha, ambas sabendo exatamente o que aquelas palavras significavam. A viagem de volta ao palácio foi silenciosa, não constrangedora, não tensa, apenas silenciosa. Até mesmo Louis, jovem demais para compreender a dimensão do momento, instintivamente soube que não devia falar. A família permaneceu unida, cada um perdido em pensamentos, cada um fingindo não saber o que aconteceria a seguir, embora no fundo todos soubessem. O silêncio no carro não era de paz, mas de resignação. O que o público viu naquele dia foi dignidade. O que a família sentiu foi tristeza profunda. E o que Charlotte ofereceu foi sua despedida silenciosa, não por meio de grandes discursos ou declarações reais, mas por meio de uma verdade sussurrada que só sua mãe poderia transmitir. Aquela frase ecoou na mente de Catherine pelas próximas 48 horas, repetindo-se a cada respiração, a cada passo, a cada batida do coração. E o que aconteceu apenas 48 horas depois redefiniria para sempre a forma como o mundo se lembra do legado da princesa Charlotte. Os portões do palácio transbordaram de flores. Os apresentadores de telejornais tremeram e em todo o mundo milhões acenderam velas em silêncio. O comunicado oficial confirmou tudo, mas a verdade emocional já estava gravada nos corações de milhões. A história de Charlotte não é mais apenas da realeza, é humana e inesquecível. O comunicado veio ao amanhecer. Uma mensagem fria e objetiva do Palácio de Buckingham confirmou o que o mundo temia, mas mal ousava acreditar. Sua Alteza Real, a Princesa Charlotte,
foi formalmente dispensada de todas as suas funções reais devido à gravidade de seu estado de saúde. Embora não tenha dado mais detalhes, a brevidade do anúncio disse tudo. Sem alarde real, sem grandes explicações, apenas um fim silencioso e definitivo. Mas a reação do público foi tudo menos discreta. Ao meio-dia, o pátio do palácio estava coberto por um mar de flores, cartas escritas à mão, ursinhos de pelúcia e velas. Desconhecidos choravam abertamente. Turmas escolares inteiras se reuniram em parques e igrejas para oferecer momentos de silêncio. Em toda Londres, os sinos tocaram em homenagem a Charlotte, não como uma despedida a uma princesa, mas como um tributo a uma criança que comoveu o mundo com coragem silenciosa. Monumentos em todo o mundo se iluminaram em suaves tons violeta. O Castelo de Windsor, a London Eye, a Ópera de Sydney e até a Torre Eiffel. Vigílias se formaram em cidades distantes do alcance da monarquia. De Tóquio a Toronto, não se tratava mais de protocolo ou status. Tratava-se de Charlotte, uma menina que, apesar de ter nascido em berço de ouro, se tornou um símbolo de força inimaginável. As mensagens chegaram aos montes. Chefes de Estado e celebridades internacionais emitiram declarações. Ex-presidentes dos BUELs, monarcas europeus e ícones de Hollywood prestaram homenagens. Mas foram as mensagens das crianças, milhares delas, que mais tocaram. Meninas enviaram desenhos de coroas e corações. Meninos escreveram bilhetes agradecendo a Charlotte por sua coragem em um momento difícil. Pela primeira vez em décadas, a monarquia britânica não foi admirada de longe. Foi lamentada com lágrimas como se fosse da família. William e Catherine divulgaram uma carta conjunta apenas 48 horas depois. Não era formal, não era roteirizada, era genuína. Eles falaram da resiliência da filha, de sua força silenciosa e de seu desejo de que o mundo visse a beleza na imperfeição. Ela nos ensinou, escreveram, que mesmo em silêncio, uma voz pode ecoar para sempre. A carta terminava com uma frase que logo ganharia vida própria. O estandarte de Charlotte, um novo símbolo dentro da monarquia, passou a representar a graça sob pressão. Honestidade diante do medo e compaixão acima da imagem. De repente, as conversas mudaram. O futuro da monarquia não se resumia mais à sucessão. Tratava-se de empatia, transparência e propósito. A coroa, outrora símbolo de uma tradição intocável, estava sendo remodelada pelo legado de uma jovem que nunca buscou os holofotes, mas os iluminou com sua coragem silenciosa. Mas, mesmo enquanto o mundo chora, sussurros de uma verdade mais profunda começam a vir à tona. Será que alguém dentro da família real sabia mais do que jamais deixou transparecer? À medida que o luto se instala na monarquia, uma última pergunta sem resposta paira no ar. Uma figura da realeza, notavelmente ausente de todas as suas aparições e declarações, pode deter a peça final desse quebra-cabeça. O que eles sabiam? Por que permaneceram em silêncio? E será que a tragédia de Charlotte poderia revelar uma traição ainda mais profunda dentro da casa de Windsor? Ao longo dos dias de luto, enquanto mensagens de líderes mundiais chegavam aos montes e a família real era vista em luto público, houve uma omissão gritante. O príncipe Harry, o homem outrora conhecido por quebrar tradições em nome da verdade, não divulgou uma única declaração, nenhuma homenagem, nenhuma aparição pública, nenhuma palavra. Sua ausência foi tão ensurdecedora que até mesmo os apoiadores mais leais começaram a questionar seu silêncio. Inicialmente, pessoas próximas ao palácio atribuíram-no à distância, ao momento oportuno e ao respeito à privacidade. Mas quanto mais o silêncio se prolongava, mais parecia calculado. Nos bastidores, os rumores se intensificaram. Surgiram relatos de que Meghan teria tentado entrar em contato com Catherine em particular após a declaração pública de William. A ligação, segundo fontes, foi curta e fria. Catherine teria se recusado a falar, oferecendo apenas uma mensagem por meio de sua equipe. Agora não é o momento. Se foi um gesto de paz ou uma demonstração de empatia, permanece incerto, mas o que é certo é que nenhum ramo de oliveira foi aceito. Em seguida, surgiu a especulação mais condenatória de todas. Diversas fontes próximas à família real começaram a insinuar que a condição de Charlotte não era totalmente desconhecida por todos os membros da família no exterior. Na verdade, anos antes, muito antes do colapso, preocupações já haviam sido levantadas informalmente dentro da família extensa. Um assessor, agora aposentado,
afirmou que um membro sênior havia mencionado casualmente as dificuldades de desenvolvimento de Charlotte em uma conversa informal. E, de acordo com relatos internos, um dos assessores de Harry já havia tido acesso a um resumo médico com informações confidenciais omitidas. Se isso for verdade, a implicação é estarrecedora de que alguém próximo ao círculo íntimo dos Sussex sabia disso e optou por se afastar. Para piorar a situação, um ex-funcionário do palácio, que saiu em circunstâncias incomuns, reapareceu repentinamente nas manchetes. Esse indivíduo, que antes fazia parte da equipe de comunicação, agora está sob investigação por ser um dos poucos com acesso a relatórios internos sobre o afastamento de Charlotte das funções reais. A saída deles, antes descartada como uma mera jogada de carreira, agora está sendo reavaliada como uma possível fuga de algo muito mais sinistro. Após o luto público, William agendou discretamente uma reunião privada com seus principais assessores reais. O tema em pauta diz respeito a questões internas de conhecimento e responsabilidade. Pessoas próximas à situação sugerem que este pode ser o início de uma investigação completa, não apenas sobre o caso de Charlotte, mas também sobre as falhas institucionais do palácio. O público, já comovido pela dor e pela confusão, agora exige algo muito mais forte do que mera compaixão. Quer respostas, quer justiça. E assim, o legado de Charlotte, antes o de uma criança corajosa enfrentando adversidades impossíveis, tornou-se um grito de guerra pela reforma da realeza. Transparência, responsabilidade, verdade. Esses não são mais apenas pedidos do público, são exigências. Esta não foi apenas uma tragédia da realeza. Foi uma história humana de uma garota corajosa, um sistema falho e um pai que finalmente quebrou o silêncio. Mas será que a verdade veio à tona por completo ou este é apenas o começo de algo ainda mais sombrio dentro da monarquia? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.